Fala pessoal, beleza? Tudo bem? Legal poder estar de volta com vocês aqui hoje para a gente poder falar sobre livros, certo? Dizem aí por aí que alguém já falou que um país é feito de homens e livros, né? Então nós estamos aqui para poder falar sobre literatura, livros aí que nós temos lido aqui na Escola de Viver. Na verdade a gente não segue uma sequência de livros, a gente lê os livros que são importantes dentro da nossa visão, porque na verdade cada um tem a sua perspectiva de vida, a sua visão de vida, e cada um vai lendo alguma coisa aí e vai acrescentando na sua vida aí a visão de cada autor, e vai pegando algumas coisas, outros vão deixando, né, com outros, e assim a vida vai seguindo, certo? Então nós aqui temos uma sequência de leitura que não é uma sequência de leitura ordenada por assunto, não, é conforme a vida vai acontecendo, porque a vida não é planejada também, no sentido que a gente pode deixar tudo funcionar do jeito que a gente quer, né? A gente até organiza alguma coisa, mas ela não vai funcionar totalmente como nós queremos, por mais que nós planejamos. A vida é dinâmica e a vida nos surpreende. Eu costumo dizer que a vida é uma caixinha de surpresa, certo? Então é por aí. Pessoal, hoje eu quero falar com vocês um café com livro sobre o livro de Bill Hybels, Liderança Corajosa. Um livro simplesmente fantástico, um livro assim muito interessante, porque como eu já disse aqui do outro livro que eu falei para vocês, Super Ocupado, se você não leu ainda, é uma oportunidade de você ler. Se você anda sem tempo, aí sim é uma oportunidade de você arrumar um tempo, tentar descobrir algum tempo aí para você poder fazer a leitura do Super Ocupado, que é de Jung, certo? Já foi indicado para você na Escola de Viver. Na verdade, pessoal, o livro Liderança Corajosa, ele vai abordar alguns pontos aqui, Bill Hybels vai abordar alguns pontos aqui sobre liderança, e uma das coisas que eu achei fantásticas nesse livro aqui é que ele vai trabalhar a partir da sua experiência como líder de uma instituição por 30 anos ou mais de 30 anos, e ele vai falar aqui, ele vai associando a sua experiência de vida, de liderança, com alguns conceitos, princípios que ele aprendeu aí, e ele vai transmitindo aos leitores aqui. Então é um livro da editora Vida Acadêmica, certo? Se ela quiser mandar os créditos para mim, a editora Vida Acadêmica, eu recebo. Você pode mandar outros livros para nós divulgamos aqui no canal também. Olha só que interessante, Bill Hybels aqui no livro, ele vai colocar aqui já no sumário do livro aqui, ele vai colocar a participação da liderança, a mais poderosa arma do líder, a liderança que realiza, montando a equipe do sonho do reino de Deus, os desafios dos recursos, desenvolvendo líderes em potencial, descobrindo e desenvolvendo seu estilo de liderança, o sexto sentido de um líder, a arte da autoliderança, a oração do líder, a trilha do líder, desenvolvendo um espírito resistente. Pessoal, eu fiz algumas marcações aqui, porque na verdade a gente, quando vai ficando velho, a gente vai assim, a cabeça da gente não coopera muito, então nós vamos fazendo algumas anotações. Eu costumo, pessoal, fazer grifar os meus livros, certo? Quando são meus. No caso, esse aqui não é meu, esse aqui é do meu filho, né? Então eu peguei emprestado para ler e fui surpreendido pela leitura, então eu não fiz, eu não marquei aqui com lápis, nada, mas costumo marcar com lápis aqui, porque quando eu preciso retornar em algum assunto que eu vou ministrar, uma palestra que eu vou fazer, eu pego aquele livro lá, eu lembro que aquele tem um determinado assunto dentro do que eu vou palestrar, eu lembro que tem naquele livro, então vou e procuro nele, ele está grifado lá, fica mais fácil. Uma segunda anotação que eu faço, pode ser uma dica para você, é um caderno de anotações, certo? Dos livros que eu leio. Aqui tem vários livros que eu li já durante algum tempo, né? Que tem pontos principais que foram anotados aqui dentro da perspectiva que eu vejo da vida e que é interessante para mim em determinado livro. Você vai pegar aquilo que é importante para você quando você lê o livro por inteiro. Às vezes você não lê o livro por inteiro, lê pela metade, lê pontos que você é interessante para você. A gente não necessariamente precisa ler o livro por inteiro, não é verdade? Mas eu costumo fazer a leitura do livro completo, geralmente, né? Que é assim que eu procuro fazer. Você não precisa fazer isso, mas se você acha um ponto interessante de um livro, às vezes você vai ler uma parte do livro, né? Embora você pode perder o conceito todo que o autor queria abordar no livro todo, quando é um livro bem escrito, não é verdade? Então, pessoal, olha só, nesse livro Liderança Corajosa aqui, de Bill Hybels, ele vai falar pra gente aqui, ele vai dizendo que Deus concedeu líderes para experimentarem anseios, desejos e esforços profundamente para expressá-los amplamente, certo? Então, olha só que interessante, Deus concedeu a líderes, nós estamos falando aqui dos líderes cristãos, Deus concedeu a eles anseios, desejos e esforços
que para serem expressados, né? É interessante que ele coloca aqui para nós que, se a gente for olhar um pouquinho Moisés, por exemplo, Moisés recebeu uma visão de Deus lá na sarça ardente. Ele recebeu uma visão que foi colocada para ele e disse: ó, a visão é essa, o planejamento é esse daqui, o propósito é esse, você vai. Moisés tinha então, a partir daí, um desafio na mão, ele tinha uma visão na mão. A mesma coisa acontece com o líder. O líder tem em si os seus anseios, tem os desejos, sonhos, né, que ele precisa externar isso para os seus liderados e precisa expressá-lo, né? Então Bill Hybels vai falar isso aqui. Ele diz assim, ó: se Deus lhe deu uma visão do reino, se você a vê claramente e a sente profundamente, é melhor torná-la sob sua responsabilidade, entendeu? Então, se Deus colocou para você, você vê claramente essa visão, assuma essa responsabilidade, porque você precisa passar essa visão aos seus liderados, passar essa visão a outros, para que esse propósito possa acontecer e a pessoa que vai influenciar as outras pessoas em direção a esse propósito é justamente você. Então, se você tem a visão de alguma coisa, você sabe que Deus deu para você uma visão clara em alguma área, você precisa colocar essa visão para fora, externá-la às pessoas, aos seus liderados, da sua equipe, certo? Algo que ele vai dizer também aqui, ele diz assim: aconteça o que acontecer, não importa quem chega ou vai embora, não deixarei a opinião dos outros afetar meu compromisso com o chamado de Deus para a minha vida. Olha só, pessoal, às vezes a gente fica preocupado, né, com aqueles que chegam, com aqueles que vão, ou às vezes por aqueles que não entenderam a nossa visão e vão embora. A gente muitas das vezes quer parar, ou quer desistir, ou a gente quer mudar a visão, mas a gente precisa entender, ter convicção de que se a gente recebeu aquela visão da parte de Deus, nem todo mundo vai entender a visão que nós recebemos, nem todo mundo vai compreender essa visão. Então nós precisamos necessariamente entender que em algum momento da nossa vida, alguns vão chegar, outros vão embora, mas nós precisamos ter a certeza de que nós assumimos um compromisso com a visão, o chamado de Deus para a nossa vida, certo? Ele vai dizer outra coisa interessante no livro. Ele diz aqui, ó: líderes eficientes estão sempre vigiando a perda da visão, certo? Uma coisa que nós precisamos sempre tomar cuidado, eu tenho me preocupado, às vezes nós como líderes sofremos, aquela aflição de que a gente não pode perder a visão, né? Nós não podemos perder a visão daquilo que foi dado para nós. Então nós precisamos estar sempre vigiando, certo? Observando para ver se a gente não está perdendo foco, se os nossos liderados não estão perdendo foco, se a nossa equipe que nós montamos e preparamos não está perdendo foco da visão, certo? Porque você como líder é responsável de manter a visão, manter o direcionamento, o objetivo rumo àquela visão, para que não se desvie para um lado nem para o outro, certo? Então ele vai dizer lá no capítulo 3 já do livro, ele diz assim sobre a liderança que realiza, né? Ele diz: transformando a visão em ação. Chega uma hora em que as pessoas precisam mais do que visão, precisam de um plano, uma detalhada explicação sobre como transformar a visão em realidade. Aí também que está, pessoal, a função do líder. Se você é líder, não basta ter a visão, é necessário você saber como transformar aquela visão ou a visão que você tem em realidade, porque às vezes não é só o fato de ter visão, porque muitas das vezes muita gente tem visão, mas é preciso saber como que eu vou transformar esta visão que eu tenho, está na teoria, e vou transformar ela em realidade, eu trazer para a prática, para a vida, né? Como que eu vou me utilizar da equipe que eu tenho, do povo que está diante de mim, das pessoas que estão diante de mim, que precisam entender essa visão, precisam abraçar essa visão. O que eu vou fazer? Quais os passos que eu preciso dar para que isso aconteça, certo? Depois ele vai trabalhar também sobre a visão MGDA, né? Ele diz que é a visão MGDA na visão de Bill Hybels aqui. São MGDA, quer dizer, metas grandes, difíceis e audaciosas, né? Existem momentos da nossa liderança, da nossa vida, que nós precisamos sair da zona de conforto, né? Nós precisamos estabelecer metas, e metas grandes, difíceis e audaciosas. Isso é importante na nossa vida como líder. Vai existir momentos que a gente precisa dar um checkmate e dizer: eu preciso avançar um pouco mais, eu preciso tentar um pouco mais, dar um salto mais alto. Isso não é um salto assim simplesmente
irresponsável, mas é um salto com uma certa responsabilidade, mas também um salto é um salto além, né? É o que ele diz aqui: metas grandes, difíceis e audaciosas. A gente precisa estabelecer isso e tentar procurar se a gente consegue alcançar isso, né? Se alcançando, chegamos até aqui, precisamos ir um pouco mais além. Então Bill Hybels também vai trabalhar essa questão do MGDA aqui, que são metas grandes, difíceis e audaciosas, né? Depois ele vai dizer aqui que o líder precisa refletir um total comprometimento em alcançar a visão. Esse comprometimento, quem precisa ter, em primeiro lugar, é o líder. Se os seus liderados não percebem comprometimento seu com a visão que você externou para eles ou apresentou para eles, eles também não vão se sentir motivados a buscar alcançar as metas daquela em direção àquela visão, certo? Então você precisa, o líder, a função do líder é influenciar pessoas, certo? Então nós precisamos buscar ir em rumo a esse comprometimento em alcançar a visão. Depois ele vai dizer que os líderes devem ser inexoravelmente específicos a respeito da natureza e do propósito da equipe. O que queremos que essa equipe em particular realize? Olha só, pessoal, depois que você tem a visão, depois que você vai buscar transformar essa visão em realidade, Bill Hybels vai dizer aqui que nós precisamos saber o propósito, né, e a natureza da equipe que nós temos, irmãos. A equipe que eu tenho, que funciona para mim na instituição em que eu trabalho, desenvolvo, não é a mesma equipe que você tem, irmãos. Às vezes você tem uma equipe mais preparada do que a minha, ou às vezes você tem uma equipe menos preparada do que a minha. Isso, você precisa olhar para a sua equipe, ver os recursos pessoais que você tem, humanos que você tem, e a partir daí ver a natureza e o propósito, certo? Que você tem para a sua equipe, né? Ele diz aqui o que queremos que essa equipe em particular realize, certo? Então a partir do momento que você olha e consegue dar essa resposta do que você quer que essa equipe particular realize, você vai saber até onde você pode prepará-los, certo? E o que você precisa dar para eles, qual ferramenta você precisa apresentar para eles, ou em que você precisa capacitá-los para alcançar determinado objetivo que você se propõe a alcançar, certo? Lá no capítulo 5 do livro, ele vai falar sobre os desafios dos recursos, né? Ele vai dizer algo fantástico, algo maravilhoso que eu tenho experimentado na minha vida e que você também, se não experimentou, vai experimentar em algum momento. Ele vai dizer que a fonte suprema dos recursos é Deus, certo? A gente nunca pode achar que todos os recursos nós alcançamos por nós mesmos. Nós estabelecemos, nós planejamos, nós criamos fundos de arrecadação, nós fazemos uma série de coisas para desenvolver determinada visão que nós temos. Mas a fonte suprema desses recursos, sem dúvida nenhuma, é Deus. Quando a gente chega no grau da impossibilidade, a gente clama a Deus e Deus entra com providência e Deus demonstra que quando Ele tem uma visão, Ele tem a responsabilidade dessa visão e nos deu essa visão. Ele assume o compromisso também juntamente conosco dessa visão, certo? Então, Bill Hybels é bem feliz nesse ponto aqui também. Ele diz aqui assim, ó, quando se trata de questões financeiras, a complexidade mata. Aqui ele está falando um pouquinho da questão da administração financeira dos recursos, né? E é um ponto interessante que ele vai trabalhar, porque necessariamente nós como líderes também precisamos saber, né, um pouco lidar com esses recursos. Embora você pode ter na sua equipe alguém capacitado para isso, mas eu e você como líder, como responsável pela visão, a gente precisa saber que aqueles recursos que são angariados, eles precisam ser bem direcionados, né? Eles precisam ser bem aplicados, certo? E se ele não for bem aplicado, ele consequentemente não pode glorificar a Deus, não é verdade? Então ele precisa ser bem aplicado. Aquilo que nós conseguimos arrecadar precisam ser bem aplicados, né? Nos lugares certos, no momento certo, né? Então Bill Hybels vai trabalhar um pouquinho dessa ideia também no livro, né? Ele fala algo interessante aqui também no livro. Ele fala um plano de liderança irá de abordar essas 3 fases. Ele diz aqui, identificar líderes em potencial, certo? Você tem uma visão, você quer transformar ela em realidade, você tem um grupo na sua mão, um povo
diante de você, que você trabalha com ele, e dentro, no meio desse povo, você precisa descobrir líderes em potencial. Isso é um trabalho passo a passo, né? De vivência e convivência ali com o grupo que você está, com a comunidade que você faz parte, ou a instituição que você faz parte. Não descobre um líder em potencial de um dia para o outro, embora eu possa olhar alguém, perceber e ali ver, mas eu preciso um pouco caminhar com ela, entender o pensamento dela e conhecer a sua visão de mundo e daí por diante, né? Então, a primeira fase que ele diz é identificar líderes em potencial. Segundo, ele diz que nós precisamos investir no desenvolvimento de líderes em potencial. Pessoal, uma coisa interessante que eu como líder nós precisamos fazer, seja em qualquer área que você está, em qualquer departamento, seja ele grande ou pequeno, a gente nunca pode se esquecer de que a gente precisa investir no desenvolvimento de líderes em potencial. Investimento, pessoal, você precisa passar tempo com seus líderes, você precisa estar preparado para poder treinar os seus líderes, você precisa oferecer para eles treinamentos, certo? Seja uma palestra, seja um curso a longo prazo, a médio ou a curto prazo. Você precisa dar recursos para o seu líder, você precisa apresentar literaturas para ele, ligado à liderança ou à área em que você está trabalhando, certo? Então, esse desenvolvimento de líderes em potencial, ele também é fundamental para a sua liderança, certo? E por último, ele coloca aí, são 3 fases, ele coloca confiar responsabilidades a líderes em potencial. Uma coisa que a gente sempre tem a tendência como líderes de fazer, que a gente precisa evitar isso, é da gente centralizar as coisas em nós. O líder nunca pode centralizar tudo em si. Ele precisa aprender a delegar responsabilidades, certo? Ele precisa confiar responsabilidades a líderes em potencial. Seja começando de coisas pequenas a coisas maiores, certo? Você precisa buscar a confiança dos seus líderes e os seus líderes precisam confiar em você, né? E a partir daí você vai confiando responsabilidades a eles, né? E aí eles vão aprendendo a lidar também com essas responsabilidades e consequentemente com as suas vitórias e também com os seus fracassos, saber como lidar diante dessas situações, certo? Isso também ajuda na maturidade da formação da sua equipe e de futuros líderes em potencial, certo? O capítulo 9 ele vai falar pra gente sobre a arte da autoliderança. O líder 360 graus. Ele diz aqui, ó, quem é o mais difícil desafio de liderança? Depois, tenho certeza do meu chamado? Terceiro, a minha visão é clara? Quarto, a minha paixão está acesa? E quinto, estou desenvolvendo meus dons? Então ele vai abordando aqui, certo? Ele vai falando ainda mais aqui. Meu orgulho foi subjugado? Estou derrotando o medo? Meu ritmo é sustentável? Meu amor por Deus e pelas pessoas está aumentando? Os problemas interiores estão prejudicando minha autoliderança? Então, já lá quase no final do livro, ele vai apresentando para nós aqui algumas perguntas que são fundamentais para a gente, né? Você precisa em algum momento da sua liderança se perguntar, será que a minha visão está sendo clara? Porque às vezes a gente está falando alguma coisa, acho que todo mundo está entendendo, e às vezes ninguém está compreendendo o que nós estamos dizendo, e aí isso prejudica o desenvolvimento da realidade, de colocar em prática a visão que nós temos, certo? Então preciso ver se essa visão está sendo clara. Será que a minha paixão ainda continua acesa de quando nós começamos a colocar em prática aquela visão? Porque quando a gente começa empolgado, não é verdade? Ao longo do processo que vai acontecendo as coisas, a gente vai muitas das vezes desanimando ou vai batendo aquela certa resistência diante das circunstâncias da vida em nós. Então a gente precisa olhar e perceber, porque se aquela paixão nossa ainda continua acesa, né? E se realmente os meus dons têm sido desenvolvidos, certo? Será que os meus dons estão sendo desenvolvidos? Será que os dons da minha equipe também estão sendo desenvolvidos como precisam ser desenvolvidos? Pessoal, então é isso aí. O livro tem muito mais coisas, mas eu só quero desafiar você a ler. Eu acredito que é uma leitura importante, somente para nós que somos líderes. Se você não é, um dia você poderá se tornar o líder de um departamento, né, ou de um ministério, ou de uma instituição. Eu acredito que esse livro de Bill Hybels aqui, ele é importantíssimo para a gente poder trocar experiências, né? Nós podemos trocar experiências
o autor. A gente pega a experiência dele, passa a experiência para outro e assim vai. A gente vai crescendo e aprendendo. Beleza? Fica aí a dica do livro para vocês. Então, um abraço. Próximo aí, nós temos vários livros para a gente discutir ainda aí, certo? Tem alguns livros aqui que eu preciso dar uma olhadinha, já foi lido, são 4 livros importantíssimos também que eu quero apresentar para vocês aí no próximo vídeo. Valeu, um abraço para vocês, tchau, fui!